Shalom, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Rômulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para você neste dia. Fica meu bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar ouvindo essa mensagem, então fica meu cumprimento para vocês. Amém? Amados, você que está chegando agora no canal, indico que se inscreva para que não perca nenhuma das mensagens. Normalmente eu trago mensagens aos sábados e às vezes ao domingo, quando trabalho o sábado, por conta de correria do trabalho. Então, para que você não perca nenhuma mensagem, já se inscreva no canal, ative as notificações, para que toda vez que eu trouxer uma mensagem nova aqui no canal, você fique ciente para assistir. Amém? Deixe seu like e o mais importante, amados, como eu sempre digo no canal, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, porque estamos vivendo nos últimos tempos, muitas profecias se cumprindo, e as portas de Jesus, o Messias, está às portas. Então muita coisa está acontecendo de forma séria e muitas pessoas estão brincando no nosso meio cristão. Amém? Então compartilhe para que a verdade, porque como eu sempre digo aqui também no canal, esse é o canal onde eu trago a verdade do Evangelho para vocês. Eu prego a palavra de Deus à luz da própria palavra de Deus, desmistificando, desmontando sofismas, heresias que têm sido propagadas no nosso meio. Amém? E a mensagem de hoje vai ser forte, amados, com base em uma frase que eu vi, de um determinado líder religioso, que tem levado muita gente para o inferno. Essa é a verdade. E você vai entender já já. Amém? Então vamos, já de antemão, vamos começar a mensagem de hoje. Vou tentar ser breve, para não prolongar muito a mensagem, mas temos muitos textos para ler hoje. E o título da mensagem é A Verdadeira Graça e a Apostasia dela, ou seja, que a pessoa se aposta da verdadeira graça. Prega-se tudo, menos a verdadeira graça e misericórdia de nosso Deus e Pai Todo-Poderoso e do Senhor Jesus, o Messias. Amém? Então vamos ler Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10. Amém? Perdão. Do 8 ao 10. Porque vocês foram libertados pela graça, por meio da confiança, por meio da fé. E mesmo esta não é a sua realização, mas um presente de Deus. Graça é favor imerecido. Ainda que a humanidade não merecesse, abrindo parênteses dentro do versículo, Deus deu o seu Filho unigênito para que morresse em nosso lugar. Prosseguindo. Vocês não foram libertados por suas ações, ou seja, por seu esforço próprio. Amém? Portanto, não tem de se gloriar, ou seja, eu não posso me considerar o bambambam, o bonzão, o cara, nada disso. E muito menos me considerar melhor do que alguém. Amém? Porque somos feitos por Deus, criados em união com o Messias Yeshua, com o Senhor Jesus, para a vida de boas ações, já preparadas por Deus para serem realizadas por nós. Então, amados, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, a versão de vocês. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. A glória não é minha, não é sua, não é de pastor A, B, C, de denominação A, B, C, não. É única e exclusivamente pela graça e misericórdia de Deus, para que ninguém se glorie. Amém? Por que eu estou trazendo essa mensagem aqui hoje? Eu ouvi uma frase de determinado líder religioso que tem conduzido muitos ao inferno. Que é isso, irmão Romo? Porque você vai entender com a frase que ele disse. Abre aspas. Diz o fulano de tal. Não vou citar nomes aqui, tá? Abre aspas. Porque eu não concordo com esse evangelho da graça. Esse evangelho da graça, eu prefiro o evangelho sacrificial. Ou seja, ele está colocando vocês como se fosse por obra de vocês. Eu sacrifico muito, então eu vou ser salvo e vou ter riqueza no céu. Só que o Evangelho não ensina isso. Então ele está se apostatando. Continuando a frase do cidadão, ele diz o seguinte: porque esse Evangelho da graça é uma desgraça. E eu não concordo, eu não aceito esse Evangelho. Eu prefiro o Evangelho sacrificial. Ou seja, fecha aspas. Ou seja, ele anulou a graça de Deus por meio do Messias e induz ao povo o sacrifício. Esse sacrifício é dinheiro mesmo, tá?
você doar casa, carro, porque Deus vai te abençoar e está fazendo uma barganha com Deus. Com promessas de que é para Deus, mas na verdade é para o bolso dessa pessoa, e muitas vezes as pessoas que seguem essa determinada religião ficam financeiramente quebradas, tá? Sem citar nomes. Então, assim, só quero explicar o seguinte: a partir do momento que eu nego a eficácia da graça do Senhor Jesus Cristo, eu não posso mais ser salvo. A pessoa, seja ela quem for, ela rejeita, ela vira as costas para essa graça que esse cidadão chamou de desgraça, né? E o que é uma pessoa desgraçada? Ele está fora da graça, está alheia à graça de Deus, a esse favor que Deus fez à humanidade, entregando seu filho para morrer por nós. Então, se uma pessoa anula essa graça, dá as costas para essa graça, e chama essa graça, esse dom de Deus gratuito, como desgraça, ela já está apóstata. Então, Deus já não está mais com ela, porque ela anulou a graça que está em seu Filho Jesus. Compreende? E Deus estabeleceu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Eu, você, seja quem for, porque não é mérito nosso. Eu não sou ou irmão Rômulo ou bonzão, não existe isso não, amados. O super ungido, mas não existe isso não. Porque a Bíblia diz que todas as coisas são por ele, para ele, e por meio dele, Jesus, tudo que foi feito se fez. Também está escrito que nada não nos é dado se não vier dos céus. Então, se uma pessoa ela rejeita essa graça vinda do céu, ela não vai para lá, porque ela anulou o sacrifício de Jesus na vida dela. Compreende? Então, isso é uma apostasia. Essa pessoa já está longe de Deus há muito tempo, e ela não enxerga isso. Vamos prosseguir. Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12, que diz: não há salvação em ninguém mais, porque não existe outro nome debaixo do céu, dado à humanidade, pelo qual devamos ser salvos. Esse nome é Jesus. Depois eu recomendo que você depois, com o tempo, para não estender demais a mensagem, lê todo o capítulo 4 de Atos, que você vai compreender melhor esse versículo, tá bom? Eu não estou isolando o texto. Dentro do contexto da mensagem, você está só esse versículo, tá? Mas se você ler todo, você vai entender que Pedro estava na sinagoga pregando para um montão de gente, e as pessoas dizem: irmãos, o que devemos fazer? Aí ele fala: não existe nenhum outro nome dado à humanidade pelo qual importa que sejamos salvos. É Jesus. É somente por meio dele. Então não importa esse negócio de eu prefiro o evangelho sacrificial, como disse essa pessoa. Então ele anulou essa graça. Ele está jogando esse nome, perdão, com perdão na palavra, ele, não sou eu, ele, essa pessoa que disse isso, está jogando esse nome na lixeira. Ele está dando as costas para a graça de Deus. Compreende a seriedade disso, amado? Ele está dando as costas para a graça de Deus. E todos os que o seguem estão de igual forma, longe da graça de Deus, porque ele prega o evangelho fora da base estrutural das escrituras do Novo Testamento. E se ele anula a graça, assim como seus seguidores, todos vão perecer eternamente. Não vou dizer todos, eu não estou aqui para julgar ninguém, só que são consequências. Se a pessoa dá as costas para a graça, ela vai perecer para o juízo, porque ela negou o sacrifício de Jesus no Calvário. Compreende? Então eu não tenho esse direito de julgar ninguém, mas uma coisa leva a outra. Então só estou explicando aqui o que acontece. Quando a pessoa vira as costas para Deus, né, para essa graça que Deus nos concedeu por meio do teu Filho Jesus, ele está anulando o sacrifício. E se eu anulo esse sacrifício, esse nome, eu estou
anulando a salvação para a minha vida, como está nesse texto de Hebreus 4, 12. Vamos ler de novo. Não há salvação, não existe salvação em ninguém mais, porque não existe outro nome debaixo do céu dado à humanidade pelo qual devemos ser salvos. Esse nome é Jesus. Então, se eu automaticamente anulei essa graça, né, se a pessoa chama essa graça desgraçada, ela anulou esse nome de Jesus. Ainda que no seu meio religioso, esse líder pregue o nome de Jesus. Mas se nós lermos, né, uma das passagens que o próprio Senhor Jesus disse, né, pouco tempo antes de ir para o Calvário, ele fala: naquele grande dia dirão: Senhor, Senhor, em seu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, ajudamos os pobres, fomos aos cárceres. Aí Jesus vira para eles e fala: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, porque nunca vos conheci. Porque simplesmente uma pessoa dessa anulou a graça de Deus. E se anula a graça de Deus, Deus não é com ele. Se não é com ele, Jesus não o reconhece como seu seguidor. Compreende? Então, entendeu? Eu não estou aqui julgando ninguém, não quero julgar ninguém. Não tem esse mérito. Eu só apenas trazendo a verdade da palavra de Deus para você. Amém? Vamos prosseguir. Atos 2, 37 e 38. Que diz: Pedro, pregando também para uma multidão, que as pessoas ficaram compungidas com a descida do Espírito Santo, né? Aí eles tinham judeus, persas, medos, vários lugares em Jerusalém, pessoas de diversos lugares em Jerusalém, e cada um ouviu as pessoas falarem sua própria língua, os discípulos. Né? Aí o que está acontecendo? Aí Pedro começa, aí uns zombam, outros perguntam o que está acontecendo de verdade, com sinceridade de coração, e Pedro vira para eles e prega. Quando ouviram isso, ficaram com o coração compungido. Eles disseram a Pedro e aos outros emissários, apóstolos da sua versão: irmãos, que devemos fazer? Kefa respondeu: Pedro respondeu-lhes: abandone o pecado, volte para Deus, e cada um de vocês sejam imersos ou batizados, na versão de vocês, pela autoridade de Yeshua, o Messias, para o perdão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Então Pedro fala: abandone o pecado, volte-se para Deus, e cada um de vocês seja imerso, sejam batizados pela autoridade de Yeshua, pela autoridade de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, então voltando nessa frase desse Senhor, se ele anula essa graça, ele não aceita o sacrifício de Jesus. E se ele não aceita o sacrifício de Jesus, ele não tem remissão dos pecados. E se não tem remissão dos pecados, o destino dele não é o céu. Amém? Vamos prosseguir. Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 15. Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 15. Porque a graça de Deus, que traz libertação ou salvação, apareceu a todos os povos e nos ensina a renunciar à impiedade e aos prazeres mundanos e a viver de maneira controlada, justa e piedosa nesta era, enquanto continuamos a esperar pelo bendito cumprimento, de nossa esperança infalível, o aparecimento da Shekinah, ou da glória de Deus, de nosso grande Deus, e a aparição de nosso libertador, Yeshua, o Messias. Ele se entregou por nós, a fim de nos libertar de toda violação da Torá, ou dos mandamentos, e purificar para si mesmo um povo, particularmente seu, desejoso de fazer o bem. É isto que vocês devem ensinar. Encoraje-os e repreenda-os com toda a autoridade. Não permita que ninguém o despreze. Paulo, escrevendo a Tito, né, que era um líder congregacional, então ele está orientando para a gente pregar isso para as pessoas. Que é pela graça. É pela graça. E mais uma vez, amados, muito preocupado com isso, porque pessoas têm se perdido, morrem, vão para o inferno e
Mas sim, eu estava na igreja, eu estava em tal lugar assim, assim e tal, e fazia isso, fazia aquilo, outro, e aí é tarde demais. Amém? Romanos capítulo 11, versículo 6. Romanos capítulo 11, versículo 6, que diz: se é pela graça, ela não se baseia em obras legalistas. De outra forma, a graça não seria mais graça. Então, mais uma vez, é pela graça. A nossa salvação, a nossa libertação é pela graça. E se eu, mais uma vez, citando a frase desse sujeito, se ele anula a graça e chama a graça de desgraçada, infelizmente é ele que está nessa condição. Porque ele anulou a graça do Senhor Jesus. Então, cuidado. Se você que congrega de repente numa igreja e começa a ouvir isso, amados, fuja, se arrependa de verdade e procure um lugar sério para congregar. Amém? Para que a sua alma, no grande dia, ou a hora que ela descolar do seu corpo, né, Deus lhe chamar, você não tem uma surpresa horrível, e sim uma surpresa de paz. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 15, que diz: cuidem que ninguém se perca da graça de Deus. Olha que forte. Cuidem que ninguém se perca da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote, cause dificuldade e contamine a muitos. Mais importante, essa é a primeira parte desse versículo. Cuidem que ninguém se perca da graça de Deus. Volto a falar. Se a pessoa não aceita a graça genuína de Deus por meio do seu Filho Jesus, essa pessoa que é um líder religioso, ele está fora do contexto da palavra de Deus, para a salvação da alma dele e de todos os seus seguidores, porque ele prega errado. Amém? Compreende a verdade, a realidade disso aqui? Ele isola textos maravilhosos, muito sábio, e inventa histórias, contos, para iludir muitos. E muitos vão nesse caminho. E quando morre, aí, meu irmão, só Deus sabe para onde aquela alma foi. Eu não tenho essa capacidade. Nem vou conjecturar, nem deduzir nada. Porém, é o que eu falo, está estou olhando aqui para vocês. Se uma pessoa, seja ela quem for, anula a graça de Deus sobre a vida dela, ela não está sujeita à salvação. Amém? Porque é por meio, como nós aqui, porque é por meio de Jesus, por meio da graça de Deus revelada na pessoa do seu Filho Jesus. E se a pessoa anula isso, ela rejeita isso, ainda chama essa graça maravilhosa e bendita graça. Louvado seja Deus para todos sempre, amém. Se a pessoa anula essa graça, ela está fadada para o inferno. Amém? E para encerrar, eu já li esse texto aqui diversas vezes, mas para que você compreenda bem. Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9, que diz: mas ainda que um de nós, Paulo escreveu na igreja da Galácia, mas ainda que um de nós, ou até mesmo um anjo do céu, anuncia a vocês boas novas, ou evangelho na versão de vocês, diferentes que já lhe anunciamos, que seja amaldiçoado para sempre. Que isso, irmão? Você está amaldiçoando as pessoas? Não. É o texto da Bíblia. Na versão de vocês, de repente está escrito anátema. Anátema significa maldito. Tá bem? Não sou eu que estou falando isso, nem dizendo isso para ninguém, não, amados. É o texto da Bíblia. Paulo continua no versículo 9. Como dissemos antes, repetimos agora. Se alguém lhes anuncia boas novas, ou evangelho na sua versão, diferente das que já receberam, que seja amaldiçoado para sempre. Então, amados, eu estou aqui hoje constrangido pelo amor do Messias e do Evangelho.
a trazer esse despertar para você. Se você está em algum lugar, sem citar denominação, em qualquer congregação, qualquer igreja, qualquer lugar, que pregue um evangelho diferente, anulando a graça do Senhor Jesus, essa pessoa ela é amaldiçoada, porque ela está pregando um evangelho diferente do que todo o Novo Testamento ensina. E se está anulando o sacrifício do Senhor Jesus, está anulando a salvação para a sua vida e para todos os que o seguem. Porque está pregando um falso evangelho. Se prega um falso evangelho, não há salvação. Porque o verdadeiro evangelho, desde o princípio, foi: arrependei-vos dos vossos pecados, para que venha tempos de refrigério sobre as vossas almas. Isso é um dos textos de Atos, não me recordo agora a exatidão da referência, mas diz isso. E como nós lemos em Atos 4,12, em nenhum nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos: Jesus, o Messias. Amém? Então, amados, fica uma orientação, um despertar. Se você está congregando, amado, em qualquer igreja que pregue coisas diferentes, eu faço um desafio: compartilhe essa mensagem. No texto, no contexto, no meu canal aqui no YouTube, tem meu e-mail. Essa pessoa pode entrar, sua liderança pode entrar em contato comigo, porque eu falo a verdade para ela. Porque ela está se enganando e enganando a muitos. E muitos têm isso nessa onda do oba-oba, do frenesi, da emoção, do evangelho emocional. Não, o evangelho de confronto. Porque todos nós somos pecadores, não há distinção de ninguém, não há ninguém melhor do que ninguém. Se nós rejeitarmos essa graça, todos nós somos fadados ao inferno, à perdição eterna, preparado para o diabo e seus anjos, como está lá em Apocalipse. Amém? Então essa mensagem é para ter um despertamento. Se você está me ouvindo hoje, você que chegou agora no canal, se está congregando em algum lugar que prega um evangelho diferente desse que eu te mostrei hoje, e outras mensagens também falam sobre isso, saia desse lugar e desafio você. Pode compartilhar meu canal com a sua liderança, porque ele está enganando vocês. Amém, amados? Deus abençoe vocês. Estão todos em um sábado abençoado, um domingo na presença do Pai também abençoado, e uma semana abençoada. E que o Espírito Santo de Deus possa estar guiando cada um de nós e orientando, para que possamos despertar e reconhecer a verdade, porque estamos vivendo dias maus e o anticristo está às portas para enganar ainda muito mais, iludir e levar muitos para a perdição eterna. Então fica o despertar. Reflita nessa mensagem de hoje. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom. Até o próximo sábado, se Deus permitir.